Uau, o tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado na programação do canal Viver Brasil, né? Tem saúde e bem-estar logo na sequência com o nosso querido Fernando Rocha Moonlight. Olá, Elias Sunshine! Estamos aqui, firme sempre no programa Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente vai falar sobre um tipo de câncer que não é muito comentado, não é muito contemplado nas notícias que a gente vê na vida de sempre, mas que é também, que merece muita atenção. É o câncer de cabeça e pescoço. São vários tipos diferentes de câncer que podem aparecer nessa região. E isso acaba matando 10 mil pessoas por ano no Brasil. É um número muito alto, um número que merece toda a atenção. E a gente vai falar dos tipos de câncer de cabeça e pescoço. Na boca, por exemplo, vai alertar que uma afta que não sara, que não passa por mais de 15 dias, é um sinal de alerta importante, sem contar qualquer tipo de caroço que apareça nessa região, feridas, algum tipo de pinta que se manifesta de forma diferente, com feridas ou sangramentos. Vamos falar de rouquidão, que também não passa, sinal de alerta. Enfim, tem muita informação útil para a gente fazer um alerta sobre esse problema sério que atinge indiscriminadamente homens e mulheres, mas que está muito ligado ao excesso de álcool, a bebida, né, o álcool, e ao cigarro, tabagismo, principalmente cachimbo, mas cigarro de uma forma geral, e também ao HPV. Nossa, tem muita coisa legal para a gente falar aqui. Estou esperando todo mundo, ok? Elias Sunshine. Não perca, tá bom? Grudado no programa. Mas agora, durante o nosso programa, alguém falou de vinho. Se não me engano, foi o Coelho do Biquíni. Ele falou, evento com vinho é muito bom. Mas vinho é bom a gente conhecer, né? Vinho tem um conhecimento por trás do vinho. E quem vai trazer esse conhecimento pra gente agora é o Gustavo Oliveira. Vai contigo, Gustavo. Meu caro Elias Sunshine, estou invadindo mais uma vez o BH Todo Dia e hoje diretamente de um dos restaurantes mais legais de Belo Horizonte, que é o Tastevan, um restaurante francês, um bistrô todo diferenciado, e hoje a gente veio para participar de uma reunião que a Premium Wines do Orlando Rodrigues está fazendo para apresentar alguns vinhos muito especiais da Casa Passarela, que é uma vinícola portuguesa de altíssima qualidade, com uma série de vinhos premiados, e o Paulo Nunes, que é o seu enólogo, o seu principal responsável por desenvolver os produtos, vai estar falando um pouquinho conosco daqui a pouquinho, diretamente do restaurante Tastevan, para o BH Todo Dia no canal Viver Brasil. Agora sim, meu caro Elias, a gente está com o Paulo Nunes, que é o enólogo responsável pela produção da Casa da Passarela, vinícola portuguesa. E nós estamos aqui em um dos principais restaurantes da gastronomia em Belo Horizonte, que é o Tastevan, para participar de um almoço, de uma reunião que a Premium Wines está fazendo. A Premium é do Orlando Rodrigues, que já tem uma história longa com vinho no Brasil, na distribuição de vinhos de alta qualidade no Brasil. Nós vamos chamar ele daqui a pouquinho. Mas eu queria entender, meu caro Paulo, um pouco sobre a Casa da Passarela. Como é que é essa história? Quando começa? Quais são os principais vinhos de hoje? E a sua história na Casa da Passarela também. Bem, antes de mais, obrigado. Obrigado por estar aqui contigo, e é para mim um privilégio podermos estar aqui hoje, reunidos, neste grande país que é o Brasil, em Belo Horizonte. É fantástico voltar a esta normalidade dentro do possível. Falar da Casa da Passarela estaríamos aqui horas e horas, porque são histórias que nunca mais acabariam. Estamos a falar de uma vinícola muito, muito antiga. Estamos a falar de uma vinícola que nasce em 1892, ou seja, temos 130 anos de história e temos um legado e uma história muito própria. Contribuímos para a fundação da região do Dão. A região do Dão, demarcada do Dão, é das mais antigas de Portugal, mas nós somos anteriores à própria demarcação da região, imagina. Ou seja, é uma casa de imensa tradição. E quando falamos em imensa tradição, significa que o enólogo, neste caso eu,
não posso de alguma forma reverter a história, e felizmente que não a posso reverter. Ou seja, eu tenho que, de alguma forma, tu assumes um legado, uma herança de um perfil de vinhos, de uma forma de fazer vinhos culturalmente até, daquela terra, daquelas pessoas, e tens que respeitar, e a tua obrigação é levar esse legado e essa forma de fazer vinho à geração seguinte. Você falou que a Casa da Passarela começa ainda em 1892. Explica para quem está nos escutando, você entra na Casa da Passarela em 2000 e... Eu entrei em 2005 e como enólogo consultor apenas, e em 2011 há um convite da parte da administração para fazer a gestão do projeto da Casa da Passarela. E a partir de, efetivamente, 2011, já lá vão 11 anos, em que eu assumi também a parte de gestão, de definir toda a gama de vinhos, todo o portfólio, toda a produção e estratégia de compra, de venda. Foi muito baseado nessa liberdade que me deram. Conta pra gente o que é o enólogo. Você é o responsável pela escolha das uvas, pela definição do que vai se misturar. O que o enólogo faz nessa história do vinho como um todo? Isto pode parecer muito curto aquilo que eu vou dizer, mas o enólogo só tem uma função: não estragar uva. Basicamente, é só não estragar. Ou seja, imagina que tu recebes uma fruta e tu vais processar a fruta, neste caso a uva, e tu tens que respeitar aquilo, tens que entender que aquela fruta, o potencial que tu podes, e no fundo é respeitar, é só não estragar aquele potencial, porque se tu estás a estragar, estás a desvirtuar o que aquela terra te faz. Eu acho que é muito mais importante para mim, quando eu faço um vinho, eu não quero fazer, já disse isso várias vezes, eu não quero fazer um vinho perfeito, nunca foi o meu objetivo. Eu quero é que quando tu colocas aquele vinho naquela taça, tu consigas sentir um terroir, tu consigas sentir aquelas pessoas, aquela terra, aquela uva, o respeito em absoluto por essa forma de fazer vinho que é geracional, de geração em geração. Eu acho que é ter essa obrigação de perceber e transmitir à geração seguinte, é não estragar a uva. Tá claríssimo. Agora eu vou pedir para a gente ter a presença também do Orlandinho Rodrigues da Premium Wines. Ele vai chegar aqui daqui a pouquinho para a gente poder escutá-lo também sobre esse potencial do mercado mineiro, as escolhas que o mineiro faz. Em relação aos vinhos da Casa da Passarela, qual que é a divisão de nichos, de produtos que vocês têm? Nós basicamente temos uma marca que é São Montes. São Montes foi a primeira marca a ser trabalhada pela Premium, e é uma marca que provavelmente nós chegamos a Portugal até encontramos mais espólio dessa marca, safras mais antigas dessa marca. Foi uma marca muito baseada, a Casa da Passarela tem 7 vinhas, dessas 7 vinhas o São Montes é muito baseado na vinha das Doalhas, que é uma vinha que nós temos de maior expressão, e mantivemos essa linha desde sempre. Depois temos a Casa da Passarela enquanto marca e as histórias à volta da Casa da Passarela, que é a outra gama de vinhos, e depois acima dessa gama temos a marca Premium, a marca bandeira da Casa da Passarela, que é Vila Oliveira. O primeiro engarrafamento que nós temos, datado na Casa da Passarela, em que, se nos visitarem, estão desde já convidados a visitarem-nos em Portugal na vinícola. A primeira garrafa que nós temos exposta é da safra 1893. 1893. É uma marca, efetivamente, com muita história em Portugal, e é uma marca que, felizmente, eu tenho o privilégio de trabalhar. É isso mesmo, é um privilégio de trabalhar. Privilégio de trabalhar, você citou também a Premium. Eu vou pedir o Orlando aqui para poder vir aqui e acrescentar nessa nossa conversa o entendimento que ele tem, não apenas dos produtos, dos vinhos portugueses, da vila, da Casa da Passarela, mas sobretudo dos gostos, das preferências dos mineiros e dos brasileiros. Ele falou que tem 3 famílias de vinhos: a São Montes, a Vila Oliveira e a Casa da Passarela. O brasileiro, o mineiro, tem preferências sobre esses? Na realidade, a preferência vai mais, cada um compra dentro da sua capacidade financeira, não é? E a linha São Montes é a linha
de preço mais acessível e, portanto, a que mais vende, você não tenha dúvida. Mas se você for perguntar de preferência, com certeza vai variar entre as 3 linhas. Tem vinhos muito bons de todas elas, né? Vinhos extremamente premiados, como Vila Oliveira, Touriga Nacional, que foi escolhido o melhor vinho de Portugal na safra 2009, que a escolha foi em 2015, alguma coisa assim, não é, Paulo? Foi a safra 11 em 2015. A safra 11, não foi 2009, mas você tem coisas inteiramente diferenciadas, como o Paulo vai apresentar daqui a pouco, um vinho da linha Somontes, que é da uva Encruzado, que é uma uva muito particular da região do Dão, não é? Que além de ela consegue reunir estrutura e frescor no mesmo vinho, então vira um vinho extremamente gastronômico e muito interessante. E que reflete muito essa coisa do Dão, não é? Que é uma região, somente no caso da Passarela, que está ali no pé da Serra da Estrela, numa região mais alta, que privilegia muito esse aspecto do frescor, que eu particularmente gosto muito, não é? Então, eu acho que o Dão para o meu gosto particular, a região que eu mais gosto. Eu acho a região mais elegante de Portugal, né? Mas o brasileiro gosta muito do vinho português e existe uma preferência inegável, né, pelos vinhos do Alentejo, até pelos preços. São vinhos, em geral, mais em conta, né? E o brasileiro gosta muito do Douro também, não é? São vinhos mais potentes, mas eu acho que, em termos de elegância, a Bairrada e principalmente o Dão são o que tem de melhor em Portugal. Nós vamos finalizar com o Paulo já, mas antes disso eu queria, até porque nós vamos falar dele também, além dos vinhos premiados, ele também foi premiado pela sua atuação. Sim. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco. A Premium já tem hoje mais de 20 anos de atuação e ela sempre teve essa história de buscar pequenos produtores com alta qualidade. Me explica aí, como é que você achou a Casa da Passarela? Como é que você identificou que seria uma boa escolha tá também oferecendo ela pela Premium? O Paulo, eu tive a sorte dele cair no colo. Eu fui a uma feira de vinhos em São Paulo e conheci o Paulo nessa feira de vinhos. Só depois é que nós fomos a Portugal e visitamos a vinícola, né? E foi realmente uma sorte, porque eu acho que são 2 empresas com espírito muito parecido, Premium e Casa da Passarela, não é? Essa coisa tá sempre à procura da qualidade, daquela coisa diferenciada, bem cuidada, não é? Do produtor. Hoje eu tenho chamado assim, tenho falado muito de empresas sem alma. Empresas sem alma, tudo bem, em área financeira, em outras áreas pode dar certo, mas no setor do vinho, não acredite numa empresa sem alma. Para finalizar, eu queria só fazer um registro aqui, que você foi escolhido nos últimos anos como o melhor sommelier de Portugal, é isso? O melhor enólogo de Portugal, perdão. Sim. Pelas 2 revistas concorrentes. Sim, num ano um e no outro Sim, ano outro. Verdade. Caso inédito. Chegaram a um consenso. Não, mas não é. Quando falamos nesses prémios, é evidente que são importantes, como é óbvio, mas eu acho que tem que ser visto como uma consequência de um trajeto, nunca como um objetivo. Nunca foi objetivo, nem nunca será objetivo. É apenas a consequência de um trajeto, apenas isso. É um dano quase colateral, porque eu acho que quando se procura a premiação, esquecemos do caminho, e o prazer está no caminho. Esse aqui efetivamente é o prazer, é a forma de fazer vinho, a forma de ir mais longe, a forma de querer fazer melhor, a forma de aprender mais. Esse é que é o prazer. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Orlando, obrigado à Casa da Passarela por estar
também aqui em Belo Horizonte, fazendo essa degustação, fazendo essa apresentação. Daqui a pouquinho, então, vocês vão conhecer aqui no BH Todo Dia alguns desses vinhos com a explicação do caro Paulo Nunes. O que é que nós temos aqui? Temos a linha de entrada, temos o Somontes. Somontes feito branco, feito a partir da uva em cruzado. É provavelmente a uva mais conhecida atualmente em Portugal, originária do Dão, e que outras regiões em Portugal e outras regiões mesmo no mundo estão plantando esta uva. É uma uva muito equilibrada que dá vinhos muito interessantes, de grande longevidade. Depois passávamos para a linha, continuamos na linha Somontes e estamos a falar aqui de um vinho que é o vinho de uma parcela que é Vinha das Doalhas. E o que é isso da Vinha das Doalhas? É uma vinha que exposição a sul, um bocadinho de mais concentração, em que nós temos aqui a Tinta Roriz, mundialmente conhecida como Tempranilho e Touriga Nacional. Outro vinho muito emblemático e muito importante na Casa da Passarela é o Casa da Passarela, o Enólogo. Um vinho feito de uma parcela que tem 24 uvas diferentes. Esta vinha tem 90 anos de idade e é muito simbólica na Casa da Passarela. Passávamos para a linha Vila Oliveira e dentro da Vila Oliveira o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a casta tinta emblemática do Dão, que é a Touriga Nacional. É uma Touriga Nacional que nós fazemos a partir de vinha muito velha. E como é que nós fazemos a partir de vinha muito velha? Vamos a este conjunto de 24 castas e escolhemos apenas Touriga Nacional para fazer este vinho. São poucas garrafas, muito limitado na produção, e este vinho ganhou o melhor vinho de Portugal, no concurso da Vinha de Portugal, em 2015, 2016, por aí. Continuávamos aqui na Vila Oliveira e falávamos de um vinho de parcela, de um vinho que efetivamente é feito a partir de um conjunto alargado de castas, que é a Vinha das Pedras Altas. É um vinho que há uma predominância neste vinhedo, que é o Jaén e a Baga, mas há um conjunto muito alargado de uvas que estão entrando neste corte, inclusive algumas uvas brancas que nós nunca separamos. E há pouco, eu não mencionei esta linha mais irreverente, que é o fugitivo. Quando nós falamos de uma vinícola que tem mais de 130 anos de história, há uma obrigatoriedade que é a questão de um portfólio regular, de uma constância, um saber fazer vinho de uma forma muito constante. Isso às vezes encastra um pouco o espírito criativo da vinícola. E o que é que nós começamos a fazer? Em 2010 começamos a fazer esta linha, é a linha Casa da Passarela Fugitivo, em que eu costumo dizer brincando, mas não é brincando, que a única regra que esta caixa tem, esta linha tem, é não ter regra. Essa é a única regra. E aqui temos um Vinhas Centenárias, que é um conjunto de vinhas muito velhas, com quem nós trabalhamos, com vários agricultores, muito próximo da vinícola, e que, de alguma forma, eu aprendo também a fazer vinhos com eles de uma forma muito ancestral. E é um vinho que muito me diz em termos de construção. E é isso, é esta toda a gama que nós trazemos hoje aqui a Belo Horizonte. Obrigado. Bem, nós continuamos aqui no Tastevan, participando dessa tarde, com o objetivo de mostrar um pouco sobre um dos principais produtores de Portugal, que faz parte da Prêmio também, que é a Casa da Passarela.
Augusto, a gente já conversou com o Paulo Nunes, que é o enólogo responsável pela Casa da Passarela, e falamos um pouco também com o Orlando, que é criador da Premium Wines há 23 anos, e você, como filho e agora sócio, tem feito essa jornada também. Mais do que especificamente nesse período de Premium Wines, eu queria que você falasse como é que você se abriu, como é que você reconheceu o vinho como essa paixão que hoje eu sei que é na sua vida. Eu acho, Gustavo, que é uma coisa que vem assim desde criança, né? Mesmo antes do meu pai fundar a Premium, já tinha essa coisa do vinho, né? Com o Rodrigo, que foi um dos fundadores também, eles tinham uma turma, uma confraria, né? E mesmo quando eu era criança, tinha jantares lá em casa, e que meu pai fazia, e eu sempre vendo. Não bebia nada, claro, né? Mas sempre participava e estava ouvindo de tudo. E fui crescendo, a empresa foi fundada, eu tinha 10 para 11 anos, eu ia lá para mexer no computador, porque eu gostava de computador na época. E quando tinha 3 funcionários, né? Era, na verdade, ele, o Rodrigo e o Rubens, que hoje é garçom, até hoje garçom do Tastevan aqui, né? Trabalhou na Premium por quase 20 anos também. E eu ia lá para mexer no computador. Meu pai, com o tempo, sempre que quando vinha um produtor, ele sempre me chamava para vir em jantares ou almoço, eu só ficava ouvindo e tentando aprender, né? Captando alguma coisinha, e a coisa foi evoluindo devagar, né? Eu sempre estive na empresa, né? Informalmente, ajudando alguma coisa, até serviço de banco, né? Comecei com isso aí, fiz um intercâmbio, né? Fiquei 6 meses fora. E nesse tempo aí que eu voltei, foi em setembro de 2012, eu decidi que estava na hora de entrar mais seriamente, não que eu não estivesse seriamente antes, né? Mas entrar mais formalmente na empresa, né? E desde então, estamos lá, tá fazendo 10 anos agora em setembro, né? E acompanhando isso aí, né? Viajando, participando de degustações, aprendendo muito, né? E no início eu ia para as degustações, como eu disse, só ouvindo. Hoje eu já consigo acompanhar bem, já estou no dia a dia da empresa há 10 anos. Inclusive já estive lá no Paulo, né, em 2017. Já dá aula também, né, Augusto? Eu queria que você falasse disso aí que você ia falar agora. E eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência da Casa da Passarela e se você teve outras. Como é que foi esse momento? Você ficou um tempo lá na Casa da Passarela experimentando tudo? A gente fez eu fui convidado para fazer a vindima, né? Pelo Paulo, que me recebeu lá muito bem, né? E nesse ano, infelizmente, eu cheguei atrasado, né? Porque a vindima se adiantou. O que é vindima? É a safra, fazer a colheita. Ok. Né? E que eles chamam de vindima lá. E eu cheguei uma semana atrasado. Mas mesmo assim deu para pegar muito bem o que é essa época dentro de uma vinícola, que é uma coisa assim, completamente doida, entre aspas, né? Porque o pessoal tá 100% focado naquilo ali. É trabalho o dia inteiro, é uma coisa assim. Você acorda às 6 da manhã, volta 2 horas da manhã, dorme 4 horas, volta pra vinícola. E é uma coisa assim, impressionante. Eu emagreci 3 quilos lá. Além da Casa da Passarela, você já teve a experiência de ficar em outros locais, em outros países? Forte assim, não. Foi na Casa da Passarela, de fazer presenciar essa parte da colheita. De viver lá um tempo longo, de um mês inteiro. E lá é uma cidade de 400 habitantes, né? Então você imagina o interior do interior mesmo. Mas foi uma experiência espetacular. Foi uma coisa... Qual que é a sua preferência de vinho e o que você entende que é mais qualificado hoje no seu contexto, na sua visão? Você diz de tintos, brancos. Pessoalmente eu tomo mais brancos, né? Eu acho que o pessoal aí de 20 e poucos anos, 30 e para baixo, para baixo não, né? Para cima, um pouquinho até 40, tá tomando muito mais branco, né? Rosé também eu tomo um pouco. Vou te falar que a cada 5 vinhos que eu tomo, acho que 3 brancos, um tinto e um rosé. Acho que até pelo clima nosso, né? Não tem como escapar disso, né? Para finalizar, a Premium daqui para frente, como é que você enxerga ela nesses próximos tempos? A gente passou por um período específico de pandemia, foram 2 anos muito específicos. Para determinados setores foram períodos bons. Muita gente fala que para o vinho especificamente foi um período bom também, que as pessoas ficaram em casa, ficaram buscando esse tipo de associação com o vinho, com o relaxamento, com o que ele propõe. Exatamente. Como é que vocês estão enxergando esses próximos tempos? A retomada já aconteceu, as pessoas já estão 100% na rua, os
os estabelecimentos também já estão 100% ativos. Como é que é esse 2022? A gente está bem otimista, sabe? A coisa está voltando bem. Né? O que ainda atrapalha um pouco é a questão do câmbio, né? Porque os produtos, querendo ou não, acabaram ficando caros, né? Então, a coisa está voltando, mas acho que ainda demora um certo tempo para recuperar o pré-pandemia, né? Mas a gente está bem otimista para esse ano e a Premium, eu vejo o futuro assim, sempre trazendo novidades, coisas boas, mas com foco do que sempre foi, que é qualidade. Quantos produtores tem hoje quantas vinícolas tem diferentes hoje na Premium? Eu acredito que entre umas 90 e 100, mais ou menos. Maravilha, meu caro Augusto, obrigado pela conversa breve aqui no canal Viver Brasil. E a gente te agradece novamente a Premium, a Casa da Passarela, dá parabéns ao Paulo, que é o enólogo que esteve aqui conosco, ao Orlando e ao Augusto Rodrigues. Nosso muito obrigado. Adorei, Gustavo. Aprendi muito sobre vinho. Isso é importante. Gente, chegamos ao final do nosso programa, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, ótimo final de semana e eu sobrei.